Como avaliar se a identidade visual está alinhada ao posicionamento da marca? É isso que a gente vai responder agora no tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Meu nome é Guilherme Sebastiani, eu sou nem o apresentador, o cara de pau aqui desse programa que recebe as perguntas e tenta improvisar uma resposta. Mas nessa daqui é um pouco mais fácil e objetiva. Eu vou ler a pergunta inteira para ficar um pouco mais fácil. Quais ferramentas vocês usam para avaliar a coerência da marca? Ele está falando em relação à postura da empresa, missão, visão, atributos, com a identidade visual e o logo. Lembro de ter participado respondendo de um questionário com um tipo de escala de diferencial semântico em processo de vocês. Em outras palavras, que caminho vocês recomendam para avaliar se uma identidade visual está transmitindo a identidade da marca? Claro que existem diferentes formas de se avaliar uma identidade visual com diferentes objetivos. Tem avaliações que são mais técnicas, tem avaliações em relação à diferenciação, em relação aos concorrentes, mas a pergunta aqui é específica em relação àquilo que a marca de alguma forma está transmitindo. O que tipicamente não funciona é você virar e perguntar: essa marca de qual segmento? Se você quer que a pessoa acerte o segmento. Esse tipo de pesquisa correlata não faz sentido, porque numa marca você pode colocar ali restaurante, tabacaria, bicicletaria, escritório de advogados associados, ou seja, a tagline pode descrever o que a empresa faz. Mas, às vezes, você está buscando associações de outros segmentos. E aí perguntar assim, de que segmento será que você diria que é essa marca? E a pessoa dizer, por exemplo, eu acho que é algo de tecnologia. Depende do que você está fazendo, sei lá, uma marca, não de um aplicativo, de um produto técnico, mas sei lá, de uma bicicleta esportiva, e a pessoa associou a tecnologia a um eletrônico, talvez seja interessante. Ou de repente você está fazendo uma marca de produtos de alimentação saudável, e a pessoa fala assim, me lembra uma coisa de meditação, de yoga. Talvez sejam associações positivas, mas raramente a gente utiliza esse tipo de coleta. A principal é mesmo a de diferencial semântico, dá uma olhada no Google, você vai ver, na qual a gente apresenta um símbolo, um logotipo, às vezes o nome pode atrapalhar, às vezes a gente inclui ou não, e pergunta, como você percebe essa marca? Como você percebe esse símbolo? Como mais jovem ou maduro? Popular ou sofisticado? Masculino ou feminino? Sim, o mundo não é feito dessas dualidades. E às vezes, ser masculino ou feminino não é a questão. Você vai colocar os atributos que sejam mais relevantes para a sua marca. Então, suave ou agressivo, arrojado ou seguro, ou flexível ou maduro. Você pode... Não, flexível ou maduro não. Flexível ou sólido, você vai buscar as palavras que façam sentido dentro dos atributos daquele posicionamento e nenhuma marca vai gabaritar. Nenhuma vai gabaritar, mas aí a gente está falando do logo. Se de repente a percepção foi de algo um pouco mais rígido do que o desejado, será que você não pode fazer uma morfologia, uma textura mais orgânica para acompanhar a identidade visual? Se ficou muito pesado, será que não pode escolher uma tipografia mais leve? Se a marca ficou muito pouco humana e você queria algo mais humano, que tal, em vez de mudar o logo, trazer fotos de pessoas reais que trabalham na empresa? Então, existem muitos recursos no conjunto da identidade visual que podem ser utilizados para completar essa percepção. Mas a de diferencial semântico, embora seja a principal que a gente utiliza, não é a única. Eu vou dar um exemplo. Uma vez um cliente estava na dúvida da escolha de um nome. Serve para nome, você pode usar para logo também. E aí a gente colocou o nome e mostrava assim, esse nome num restaurante, como seria o restaurante? E um deles dava uma cara assim, muita madeira, artesanal, é um lugar que de repente você tem aqueles pratos de comida da fazenda sendo oferecida na tigela de barro. O outro era, não, imagina um lugar leve, com cores claras, vidro, aço inox. Isso a gente estava falando para criar associações visuais porque o restaurante já existia. Então no momento que a gente questionava a ideia da referência, estava ali. Foi feito em relação ao nome? Foi, mas dava para falar em relação ao logo. Se esse logo fosse de uma empresa de engenharia, como seria essa empresa de engenharia? Se esse logo fosse de um restaurante, como é que você imagina o interior desse restaurante? E essas associações funcionam também. Uma que a gente nunca fez, mas uma aluna nossa desenvolveu,
era justamente colocar um logo e várias imagens que traziam associações desejadas. Então, uma era um pássaro voando, outra era um vulcão em erupção, outro era um mar tranquilo, e falava, esse logo combina mais com qual imagem? Nenhuma dessas pesquisas vai te dar uma resposta exata, mas ela pode te dar indícios de alinhamento e desalinhamento em relação à percepção. Então, são algumas alternativas para esse tipo de avaliação, lembrando que existem outras coisas que você pode querer avaliar numa marca.